Olá, eu sou o pastor Joãozinho, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Botucatu, e estou passando por aqui para dizer a você: Deus tem uma palavra para o teu coração. Este vídeo, esta mensagem que você vai ouvir agora, certamente vai acrescentar algo na tua vida. Espero que ela fale realmente com você, seja uma palavra transformadora que possa te levar mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos, fale com Deus, peça para que o Espírito Santo fale realmente ao teu coração. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos o Teu nome, sentimos a Tua doce presença neste lugar, sentimos, ó Deus, o Teu Espírito na condução daquilo que se fez até aqui, e precisamos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco. Ó Deus, quero ser apenas um instrumento, Senhor, um canal através de quem o Teu Espírito Santo venha falar ao coração de cada um de nós, os Teus filhos. Venha abrir o nosso entendimento, Senhor, nos dar compreensão acerca daquilo que vai ser tratado. E mais do que isso, ó Deus, nós queremos viver a Tua palavra, nós queremos viver a Tua vontade, Senhor. Faça em nós, segundo o Teu querer, ó Pai. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Ainda em pé, por mais um minutinho só, convido você que tem sua Bíblia a abrir conosco no livro de Provérbios, Provérbios capítulo de número 4, nós vamos ler apenas um versículo, Provérbios capítulo 4, versículo de número 18. Provérbios 4, versículo 18, diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Vamos recitar juntos este versículo, todos nós? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, este versículo que nós acabamos de ler diz respeito a nós. Amém, irmãos? Amém, igreja? Volte a sua atenção aqui para o altar, para você ouvir agora aquilo que Deus tem para falar. Este versículo, deixa para nós aí por gentileza por um instante, Danilo, Provérbios 4, 18. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos justos é um caminho onde nós vamos sendo tratados e trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, até que nós cheguemos no padrão estabelecido por Deus. Não é estabelecido pelo pastor, não é estabelecido pela igreja, não é estabelecido pela religião, é aquilo que Deus tem para nós. Tá? E aqui, quando a palavra de Deus fala da vereda dos justos, está falando exatamente daqueles que um dia foram justificados pela fé no sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário. Portanto, se você, meu querido irmão e irmã que está aqui conosco nesta noite, ou você que está conosco através desta live, é alguém que já entregou a sua vida a Jesus, é alguém que já entregou os teus caminhos ao Senhor Jesus, você está inserido dentro desta classe, a classe dos justos, não porque você ou eu ou nós sejamos melhores do que qualquer um, mas justos no sentido de termos sido justificados. Nós fomos justificados, então hoje nós estamos inseridos dentro desta condição. E dentro desta condição, isto também é uma imposição, que nós possamos caminhar progressivamente, até que a nossa vida alcance aquilo que nós já dissemos, o patamar daquilo que Deus espera de nós.
Pensando a respeito disso, irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração um assunto que nós já falamos dele, a bem da verdade, há não muitos dias atrás, né? Mas eu senti no coração da gente caminhar um pouco mais a respeito de maturidade. É o que o Senhor colocou no meu coração, é o que eu quero falar com você, é o que nós, enquanto crentes em Jesus, precisamos, né, ter como alvo, ter como objetivo, perseguir isso, desde o momento em que nós fomos encontrados, desde o momento em que nós fomos resgatados pelo Senhor, até a nossa partida deste mundo, deve estar dentro do meu coração e do teu coração, este propósito de alcançarmos realmente a maturidade. Eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus colocou no meu coração, e eu escrevi e quero compartilhar aqui com você. Uma boa compreensão acerca da maturidade nos levará a uma melhora significativa no nosso relacionamento com Deus, conosco e com o nosso próximo. Por isso se torna imprescindível o estudo deste assunto. Uma boa compreensão acerca da maturidade nos levará a uma melhora significativa, primeiro, no nosso relacionamento com Deus. Amém, irmãos? É muito bom quando nós conseguimos, e isto é obra do Espírito Santo de Deus tratando conosco, chegarmos a este nível de relacionamento, que verdadeiramente se alinha com o querer de Deus, se alinha com a vontade de Deus, porque eu tenho certeza absoluta que tudo que Deus espera de nós é um relacionamento de mão dupla, um relacionamento onde eu possa falar com Deus, abrir meu coração, expressar aquilo que eu desejo, e Deus pode também falar comigo, e Deus saber, que eu não vou procurá-lo apenas por conta de interesses, por conta de desejos, mas por conta de quem Ele é, por conta de quem Ele é. Isso é muito importante e parece que não faz a diferença, mas faz, porque nós, enquanto pais, nós queremos ter um relacionamento com os nossos filhos, um relacionamento de amor, um relacionamento de comunhão. Eu já falei isso aqui em algumas outras oportunidades, mas me veio a lembrança agora, e eu quero repetir isto. Certa vez eu conversei com um determinado irmão e perguntei para ele a respeito do seu filho. O filho não morava na mesma casa com o pai. E eu perguntei para ele, falei, escuta, e o teu filho, como é que está? E ele disse para mim o seguinte, falou, olha, ele deve estar bem, porque já faz um tempo que ele não me procura. Quer dizer, deixou no ar o seguinte, quando é que o filho procura? Apenas quando está passando por algum problema. Apenas quando ele espera receber da parte do pai alguma coisa. E eu tenho convicção absoluta no meu coração que não é isto que Deus espera de mim. Deus não me espera me ver apenas no momento que eu estou passando por um problema e por uma necessidade e vou buscá-lo. Quando o Senhor, diz a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, todos os dias, na viração do dia, Ele vinha ter com Adão e Eva ali no jardim. Ele não vinha por conta de uma necessidade que aquele casal tivesse. Até porque, até aquele momento, antes da queda, tudo era perfeito. Não existia nenhuma reivindicação por parte de Adão ou Eva em relação a alguma necessidade diante de Deus. Então Deus vinha todos os dias para ter uma comunhão. E eu tenho no meu coração que aquele estado em que viveu Adão e Eva antes da queda, era o estado de maturidade que Deus realmente gostaria de ter com ele e com todos os seus filhos. Amém, igreja? Então, quando nós compreendemos e crescemos nisso, nós podemos ter certeza, irmãos, vamos ter uma melhora significativa
no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Vamos ter também uma melhora significativa no que diz respeito ao relacionamento conosco mesmo. Nós vamos poder nos analisar melhor à medida em que nós vamos nos amadurecendo. Nós vamos conseguindo compreender melhor as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes. Vamos conseguindo compreender melhor a ação, a reação, as atitudes do nosso semelhante. Então, entendermos, compreendermos a respeito de maturidade é muito importante. Maturidade, irmãos, nós podemos falar em vários aspectos, não é? A maturidade da pessoa organicamente, a maturidade emocional, mas o assunto nosso, enquanto igreja, deve ser maturidade espiritual. É o assunto da igreja. A igreja não está aqui para tratar de outro tipo de assunto, a não ser as questões espirituais. Então, quando nós falamos de maturidade, queremos falar de maturidade espiritual. A maturidade espiritual, primeiro, definindo maturidade, né? Maturidade pode ser vista como um conjunto de qualidades e habilidades necessárias para lidar com os desafios de cada circunstância da vida. Maturidade pode ser vista como um conjunto de qualidades e habilidades necessárias para lidar com cada circunstância da vida. Isso também é muito importante nós fazermos uma reflexão, porque de acordo com a nossa maturidade, é que nós vamos saber lidar com as circunstâncias, com as situações que nos envolvem no dia a dia, no nosso lar, no nosso trabalho, na igreja, na sociedade. E nós sabemos que, dependendo da forma como nós lidamos com cada situação, nós podemos resolver a situação, melhorar a situação, ou, de repente, até por conta das nossas atitudes, pela nossa falta de habilidade, pela falta de qualificação, e isso se traduz em maturidade, pela nossa falta de maturidade. Às vezes, nós, pensando em resolver o problema, nós acabamos por aumentar ainda mais o problema. Então, a maturidade nós definimos como um conjunto de qualidades e habilidades necessárias para lidar com os desafios de cada circunstância da nossa vida. Maturidade espiritual não está ligada necessariamente à nossa idade cronológica, nem ao tempo da nossa conversão, mas sim à transformação que vai ocorrendo em nós a partir da renovação da nossa mente, à medida que absorvemos os ensinamentos da palavra de Deus. Quando nós estamos falando a respeito de maturidade, nós não estamos falando necessariamente a respeito da idade cronológica de alguém, quantos anos a pessoa tem. Então ela é mais nova, ela é mais imatura, ela é mais adulta, ela é mais madura. Via de regra até é assim, mas nem sempre. Às vezes nós vemos pessoas mais jovens, com um nível de maturidade maior, e às vezes nós vemos pessoas adultas, pessoas que de repente deveriam ser de fato maduras, e não são. Então não diz respeito à questão da idade cronológica, nem diz respeito também ao tempo de conversão que a pessoa tem. Por quê, irmãos? Porque nós vamos ver que tem pessoas que elas começam na caminhada e não muito tempo depois elas já têm um conhecimento, uma segurança, uma percepção, um discernimento, que às vezes outros, estando já há muito tempo na caminhada, ainda falham em determinadas coisas que de repente já não precisariam mais ou não deveriam mais estar falhando. Portanto, a maturidade espiritual, ela está mais relacionada à transformação que nós temos, ou que ocorre em nós através da ação do Espírito Santo, à medida em que a nossa mente vai sendo renovada através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus. Somos renovados a partir do nosso entendimento.
E a partir da renovação do nosso entendimento, da nossa compreensão, vamos sendo transformados, vamos sendo mudados dia a dia. E isto também, né, não diz respeito único e tão somente à quantidade de mensagens que nós ouvimos. Você pode ter ouvido dezenas de mensagens, centenas de mensagens, milhares de mensagens, mas se essa mensagem realmente não descer ao teu coração, não fizer uma mudança, na tua mente, e essa mudança provocar uma transformação na nossa maneira de ser, na nossa maneira de viver, também não vamos alcançar a maturidade. Não, porque eu já ouvi centenas de mensagens. Louvado seja Deus por isso. Mas o que é que esta centena de mensagens que você já ouviu mudou a tua vida? Qual foi a transformação desde o dia em que você veio para Jesus até o dia de hoje, que aconteceu por conta de todas as mensagens que você já ouviu? Isso tudo faz parte. E nós temos que refletir sobre isso. Amém, igreja? Amém? Pensar sobre isso, refletir sobre isso, é voltar a um cristianismo bíblico, e que infelizmente, irmãos, há muito tempo, a gente percebe que as coisas vão tomando um outro rumo, vai se desviando, mais aquele cristianismo de prosperidade, de cura, de sucesso e tudo isso, e amém, não tem nada de errado na cura. Jesus curou, Jesus abençoou, Jesus abençoa, Jesus liberta, Jesus opera, Jesus prospera. Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Certa vez Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos: o que é que as pessoas estão falando a meu respeito? O que as pessoas pensam de mim? Quem sou eu para as pessoas? E os discípulos dizem: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas. Quando os discípulos disseram: as pessoas estão falando que tu és um profeta, ou comparando com alguns dos profetas, nós sabemos, irmãos, que os profetas tinham um poder de Deus para operar. É só nós olharmos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver quantos sinais, quantos prodígios se fizeram no Antigo Testamento, na Velha Aliança, através da vida dos profetas. Ou seja, era alguém separado por Deus e que tinha um poder sobrenatural, especial, e as pessoas procuravam sempre os profetas para receber alguma coisa. E as pessoas nos dias de Jesus que entendiam que Jesus era um profeta, estavam ali justamente esperando também receber de Jesus alguma coisa. E Jesus pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho do Deus vivo. Amém, igreja? Então esta é a forma como o Senhor Jesus quer ser visto. Esta é a forma como o Senhor Jesus quer ser procurado. Não só por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. E isso fala de maturidade. Amém, igreja? Isso fala de maturidade. E nós precisamos entender isso. Então a maturidade não está relacionada diretamente à idade cronológica da pessoa, nem ao tempo de conversão da pessoa, nem à quantidade de mensagens que esta pessoa já ouviu, que ela já recebeu, mas sim aquilo que ela recebeu, aquilo que ela ouviu, o que foi que mudou a sua mente e pôde mudar também e transformar também a sua vida. Eu quero ler com você um versículo que está em Romanos capítulo 12, versículo de número 2. O texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Caminhada com Deus que não gera transformação é alguma coisa que está doente, está com problema, está com defeito. Caminhada com Deus tem que gerar mudança de vida, transformação, para que nós alcancemos de fato esta maturidade. Nossas palavras, ações, reações, sentimentos e decisões evidenciam o nosso nível de maturidade. Preste atenção, porque isso é importante. Nossas palavras, ações, reações, sentimentos, decisões evidenciam
qual o nosso nível de maturidade. É muito fácil você perceber, né, se uma pessoa tem maturidade ou não, é só você ouvir aquilo que sai da boca dela, tipo de conversa. Né? Dependendo do tipo de conversa, o tipo de palavra, né, as piadas, você já vai vendo em que nível de maturidade está aquela pessoa. E aqui eu estou me referindo, quero voltar aqui, a pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Amém, igreja? Amém? Nós não estamos tratando lá fora com o mundo, estamos tratando com a igreja, estamos tratando com o povo de Deus. Tá? É pelo nível de conversa que você percebe fora do ambiente da igreja, no local de trabalho, em casa, que você já vai mais ou menos percebendo o nível de maturidade. As nossas ações, elas também indicam, em que nível de espiritualidade, de maturidade nós estamos. As nossas reações, principalmente, até porque as ações, elas são, na maioria das vezes, planejadas. Nós planejamos as nossas ações. Eu levanto pela manhã, planejo o meu dia, assim como os irmãos fazem também, e a gente mais ou menos segue aquilo que foi planejado. Então, as ações, via de regra, elas são planejadas. Mas no nosso dia a dia, dentro das ações que nós planejamos, acontecem coisas que muitas vezes vai nos levar a reações. E é aí, nessas reações, que muitas vezes nós vamos demonstrar o nosso nível de maturidade. É só a coisa sair um pouco fora dos trilhos que o estupim já explode. Então, nós temos que entender. Amém, igreja? Nós temos que entender. E aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Deus está falando conosco. É importante isso para nós. Os nossos sentimentos é algo muito importante. Não apenas as nossas palavras, não apenas as nossas ações, não apenas as nossas reações. Até porque, de repente, você pode até ter controle sobre as tuas palavras, você pode ter controle sobre as tuas ações, até sobre as tuas reações, de maneira que ninguém à sua volta está percebendo qualquer tipo de coisa que possa denegrir a tua imagem de um crente, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, mas muitas vezes lá dentro de você, lá no teu secreto, existe lá um ressentimento, existe lá uma mágoa, existe lá uma tristeza, existe lá um sentimento de vingança por alguma coisa que te fizeram, por alguém que te feriu, por uma palavra que te feriu, que te machucou, por algo que fez contra você. Isso também é importante, igreja. Nós temos que entender isso aí. Então, todas estas coisas, elas vão, de fato, demonstrar para nós. Não estou falando aqui que é para demonstrar para as pessoas, não. Mas para nós, eu tenho que olhar para mim. E tenho que saber e entender como é que está o meu nível de maturidade com o Senhor nosso Deus. Nossas palavras, ações, reações e sentimentos e decisões evidenciam o nosso nível de maturidade. Por isso, ao examinar a nós mesmos e detectarmos evidências de falta de maturidade, devemos, com o auxílio do Espírito Santo, procurar nos corrigir. Se eu tive uma reação que depois eu parei e pensei, falei, puxa vida, não precisava ter sido daquele jeito, Não precisava ter falado aquilo, não precisava ter agido assim, não precisava ter feito assim. Mas já foi. Senhor, tenha misericórdia de mim. Espírito Santo, me transforme. Espírito Santo, me mude. Eu não quero mais ter esse tipo de reação. Eu não quero ter mais esse tipo de sentimento. Se de repente alguém fez algo que me magoou e me feriu, eu estou ressentido. Não, Senhor, muda a minha vida, tira isso de mim. Me eleve, Senhor, me leve num nível mais alto de maturidade. Porque aí entra uma coisa muito importante. Quando diz respeito a mim, eu tenho que buscar uma mudança. Quando nós detectamos alguma evidência de falta de maturidade em alguma pessoa, nós devemos,
Quando nós detectamos a falta de maturidade, devemos, com o auxílio do Espírito Santo, nos corrigir. E ao detectarmos imaturidade naqueles que estão à nossa volta, devemos usar de compreensão e compaixão. Pastor, mas é assim? Se nós temos maturidade, é assim. Amém, igreja? Porque se nós formos agir, né, da mesma forma como nós recebemos, nós seremos tão imaturo quanto a outra pessoa. Tão imaturo. Se eu preciso e se eu quero buscar de Deus maturidade, eu tenho que saber administrar, através do Espírito Santo de Deus, e agir e reagir de forma diferente daquilo que eu recebi. Amém, irmãos? E é assim que nós temos que ser, e é assim que nós temos que fazer. E a própria palavra de Deus nos ensina desta forma. O Senhor Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orar, logo em seguida ele fala a respeito do perdão dos pecados. Que nós devemos perdoar aqueles que, porventura, fazem alguma coisa contra nós, porque se nós não perdoarmos aos homens os seus pecados, o Senhor também não nos perdoará, diz a palavra de Deus. Então, se nós recebemos, se fomos de alguma forma prejudicados, agredidos, enfim, e eu tenho maturidade espiritual, eu vou ter compreensão e saber que aquela pessoa ainda não tem maturidade suficiente, por isso ela agiu daquela forma, e eu tenho que ter compaixão, e eu tenho que ter misericórdia, e tenho que tentar de alguma forma ajudar aquela pessoa a mudar aquela sua situação, mas não agir também com imaturidade. Nós precisamos viver isso. Diz ainda, devemos usar de compreensão e compaixão, entendendo que todos estamos no processo, e ainda não se alcançou a maturidade. Todos nós estamos neste processo, de buscarmos a maturidade. Efésios capítulo 4, versículo de número 13, tem um versículo muito especial aqui que diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Amém, irmãos? Nós estamos neste processo, todos nós, independente do tempo que você está na caminhada, nenhum de nós ainda chegamos a essa estatura, a estatura do varão perfeito, mas é algo que eu tenho que perseguir, é algo que eu tenho que buscar, da parte de Deus. Do dia em que nos convertemos até o dia da nossa partida desta terra, quer seja pela morte ou pelo arrebatamento da igreja, estamos num processo de maturidade que se completará conforme a promessa do Senhor. Esta é a boa notícia. Amém, igreja? Não depende, em que nível de maturidade nós nos encontremos hoje. Alguns estão mais adiantados, mais avançados, outros talvez não, mas independente disso, nenhum de nós estamos perfeito, nenhum de nós chegamos à estatura do varão perfeito. Amém, igreja? Nem aqueles que vão ser batizados hoje, e nem eu que já estou há mais de 50 anos. Tem ninguém perfeito aqui. Todos nós estamos dentro deste processo. Por isso, nenhum de nós temos direito de julgar a quem quer que seja, pelo que quer que seja. Amém, irmãos? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Você pode ter certeza absoluta. Se qualquer um de nós falharmos, e nós falhamos, é porque nós não tivemos maturidade naquela situação, naquela circunstância, naquela área, não conseguimos ainda dominar. E não importa, se em alguma outra área da tua vida ou da minha vida, nós tenhamos realmente poder, domínio, maturidade, mas em alguma área nós somos falhas, ou em muitas áreas nós somos falhos. Isso me faz lembrar quando os fariseus chegam diante de Jesus como uma mulher apanhada em adultério, e dizem ao Senhor: Senhor, a lei manda apedrejar. Ela foi apanhada em adultério, tem que ser apedrejada. E Jesus olha e diz: é verdade, a lei fala exatamente isso.
Então, aquele que dentre vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Amém, irmãos? Ah, eles poderiam, de repente, ser guardiões da lei de Moisés e estarem bem em muitos aspectos, mas nunca dizer não temos nenhum tipo de pecado, nunca dizer não temos nenhuma falha. Podemos ser maduros e somos em vários aspectos da nossa vida, mas nenhum de nós estamos em condição de dizer eu não tenho nenhum pecado, eu não tenho nenhuma falha, então eu posso julgar, eu posso acusar. Não, não. Se eu estou buscando a maturidade, eu tenho que olhar para o meu irmão, para a minha irmã, com olhos de amor, de compaixão, de misericórdia, de perdão, e no que for possível estender as mãos e ajudar. Amém, igreja? Amém? E nunca agir de outra forma, porque estando neste processo, nós temos a promessa, que vem da parte do Senhor, que um dia nós seremos aperfeiçoados. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo de número 6. Vamos ver. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Amém, irmãos? Então fique em paz, não é? É claro que a maturidade, conforme o pastor já disse, é algo que nós temos que buscar, nós temos que perseguir. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos chegar à estatura de Cristo, o varão perfeito. Mas naquele dia, no último dia, no dia em que nós fomos tirados daqui, aquele que começou em nós a boa obra, pode ter certeza que ele terá completado, para que nós possamos chegar na presença do Senhor nosso Deus. Amém, igreja? Embora a maturidade plena só iremos alcançar quando partirmos desta vida, o nosso relacionamento com Deus e a ação da sua palavra em nós produzirá frutos que testificará do nosso progresso espiritual. Isso é muito importante. Vamos alcançar a plenitude da maturidade, a maturidade plena aqui em cima desta vida? Não. Estamos nesse processo e vamos nele até o último dia da nossa existência na terra. Mas a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus e a ação da sua palavra em nós, mudando a nossa mente, transformando as nossas ações, as nossas atitudes todos os dias, vão trazendo frutos que vai evidenciando esta maturidade, que vai evidenciando esta transformação que aconteceu e tem acontecido conosco desde o dia em que nós nos encontramos com o Senhor, nos entregamos ao Senhor, até o dia de hoje. A palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, 1 Coríntios 13, verso 11, deixa claro para nós esta mudança, essa transformação que deve existir. 1 Coríntios 13, verso 11. Paulo dizendo aqui à igreja de Corinto: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém, igreja? Você percebe o seguinte, ninguém nasce e passa a vida inteira naquele estágio, naquela forma em que nasceu. Ele vai crescendo, e à medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, ele vai mudando, vai sendo transformado. E isto na vida espiritual também precisa ser uma realidade. É muito compreensível determinadas atitudes naqueles que estão começando, naqueles que estão dando os primeiros passos, naqueles que estão nos primeiros anos na caminhada. Mas não é natural, depois de muitos anos, de tantas palavras, tantas mensagens, tantas oportunidades, a pessoa ainda continuar dentro daquela mesma situação que estava lá no início da sua caminhada. Por isso Paulo ele diz o seguinte: quando eu era menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, eu falava como menino, mas quando cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino. Amém, irmãos? É assim na nossa vida. Eu pela manhã, desta mensagem pregando,
Eu fiz uma ilustração, né? Se você pegar uma criança de 2, 3 anos, 4 anos, né, e a criança com uma chupeta na boca, é até compreensível. Agora, se chegar num culto de domingo, por exemplo, e o pastor João entrar aqui com uma chupeta na boca, né? Falei, você pode chamar o 192 e mandar para o cantídio que a coisa está feia. Amém, irmãos? Quando eu era menino, eu agia como menino. Falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas quando você chega numa fase adulta, as coisas de menino têm que acabar. Amém, igreja? A coisa tem que acabar. E quantas pessoas hoje, estou falando sempre, irmãos, num sentido espiritual, quantas pessoas hoje que já não deveriam mais estar agindo como meninos, que já deveria ter maturidade suficiente para agir como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e ainda fala como menino, ainda sente como menino, ainda discorre como menino, e não é bom que isto seja assim na nossa vida espiritual, não é isso que o Senhor preparou para nós. Quais são os problemas da imaturidade? Por que o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração e eu estou compartilhando com você? De repente alguém fala, poxa pastor, mas eu me sinto tão bem do jeito que eu sou, mesmo fazendo as coisas de menino. Irmãos, se tem uma coisa que, olha, me perdoe a expressão, dá até nojo de ver, são certas infantilidades que a gente vê através dessa internet. Meu Deus, cada coisa mais horrorosa, cada absurdo, cada coisa infantil, cada criancice, sabe? Cada coisa que não faz o menor sentido. Eu acho que se fizer um exame neurológico, na maioria dessa turma aí, vai tudo para o psiquiatra. Vai, porque não é possível uma coisa dessa. Não dá para entender, não dá para ser normal. Mas amém. Em se tratando de pessoas que não conhecem a Deus, não tiveram um encontro com Deus, tudo isso, conforme o pastor já disse, é compreensível. Agora, pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que estão na caminhada, tem que ter postura diferente, até porque, irmãos, a imaturidade, e entenda aqui imaturidade, não simplesmente aquela fase inicial da caminhada, que é normal, até porque ninguém nasce grande, ninguém nasce sabendo, todos nós nascemos pequenos e vamos aprendendo ao longo da vida, espiritualmente não é diferente, mas quando se passa já do momento de ter maturidade e não tem, isso traz problemas, isso traz consequências para a vida do crente, para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. A falta de maturidade em todos os seus aspectos, com certeza traz muitos prejuízos, especialmente a falta de maturidade espiritual. Por quê? Porque há muitas coisas que deixamos de receber e, portanto, deixamos de desfrutar, porque não estamos prontos para receber, não temos maturidade. Deus não vai colocar nas nossas mãos nada que Ele sabe que não estamos aptos para receber. Amém, irmãos? Parece que não, parece que a vida segue sem nenhum problema, não tem prejuízo nenhum. Não, errado. A falta de maturidade nos priva de muitas coisas que Deus tem para nós, que Deus quer fazer em nós, que Deus quer fazer através de nós, que Deus quer entregar para nós, mas ainda não recebemos, porque Ele sabe que não estamos preparados, não estamos aptos. Às vezes a pessoa se satisfaz com aquilo que tem e acha que aquilo que ela está vivendo é tudo que Deus tem para ela, quando na verdade Deus tem muito mais. Mas se Deus tem muito mais, por que é que Deus não dá? Porque eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu não estou maduro o suficiente, não estou maduro o suficiente para receber aquilo que Deus tem.
Então, meu querido irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está ouvindo esta palavra, busque da parte de Deus, fala: Senhor, eu quero alcançar este nível que a tua palavra falou nesta noite. Eu quero que o meu dia de hoje, Senhor, seja melhor do que o de ontem. Eu quero que o meu dia de amanhã, se o Senhor me der o amanhã, que seja melhor que o de hoje. Eu quero, Senhor, que a vereda do justo seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe, irmãos, não se contentar com aquilo que já temos, que já somos, se é que ainda tem espaço, e tem espaço em todos nós para sermos melhores. Amém? Ou tem alguém que acha que não? Se não, amanhã eu estou lá no teu velório. Se você acha que você não tem mais nada para melhorar, que já chegou na plenitude do varão perfeito, hoje é o teu último dia na terra. Porque os perfeitos não vão ficar aqui. Se eu estou aqui, se eu vou viver amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã, é porque eu ainda tenho espaço em mim para melhorar diante de Deus. Amém, irmãos? E à medida em que eu vou progredindo, que eu vou amadurecendo, que eu vou vivendo o plano de Deus, a vontade de Deus. E esta é a igreja de Deus. Esta é a igreja que Deus busca, esta é a igreja que Deus deseja. Conforme já foi dito no início, não é aquela igreja que olha para as mãos do Senhor, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor vai dar, mas a igreja que olha para a sua face. Amém, igreja? A igreja que tem prazer em ter comunhão com o seu Pai Celestial, que não busca a Deus só na hora da necessidade, na hora da crise, na hora do problema, como aquele filho que eu mencionei agora há pouco, quando eu perguntei para o pai, como é que está ele? Deve estar bem, porque faz tempo já que ele não me procura, ou seja, se ele não estivesse bem, ele já tinha vindo atrás de mim. Não é isso que Deus quer para nós, não é isso que Deus tem para nós. Amém, igreja? Deus tem muito mais, Deus tem muito mais, Deus quer muito, muito mais, Deus espera muito mais. E mesmo aqui nesta vida, Deus pode nos dar e quer entregar muito mais. Mas muitas vezes a nossa falta de maturidade não permite que nós desfrutemos de tudo aquilo que Deus tem para nós. Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, nós estamos já encerrando esta mensagem. Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2. Gálatas 4, verso 1 diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja da Galácia: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Enquanto o herdeiro é menino, ele pode ser herdeiro de um império, ele pode ser herdeiro da maior fortuna, mas enquanto ele for criança, ele não pode, ele não tem como desfrutar, ele não tem como gerir tudo aquilo lá. A palavra de Deus diz que em nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Verso 2. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. E qual é o tempo determinado pelo Pai? É o tempo da maturidade. Quando ele chegar à idade adulta, em se tratando aqui de coisas seculares, então ele, como herdeiro, vai poder desfrutar. Trazendo para uma realidade espiritual, não é diferente. Ainda que nós possamos ser herdeiros de tudo, com certeza nós só vamos desfrutar disso quando tivermos maturidade suficiente. Amém, igreja? Não é que o pai não quer dar, não é que o pai não quer fazer, é que o filho não está preparado, o filho não está pronto. Então só depende de nós, da nossa vida com Deus, do nosso alinhamento com Deus, de nós deixarmos realmente a palavra de Deus operar em nossas vidas, conforme diz o apóstolo Tiago, não sermos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. Puxa, o Senhor falou comigo hoje desta forma, de tal maneira, sinto que eu
preciso mudar nessa situação, nessa questão. Amém, é um passo a mais que nós estamos dando dentro deste processo de maturidade. É um passo a mais a cada dia. Amém, igreja? A cada dia. Isso faz parte. Né? Quando o Senhor me trouxe ao coração esta palavra, dos problemas da falta de maturidade, né, ou os problemas da imaturidade, que o menino, mesmo sendo herdeiro, ele não pode receber absolutamente nada até que ele cumpra a sua maioridade. Eu me lembrei de um episódio, irmãos, lá na minha casa, muito interessante. A Heleninha, né, filha da Pri, do Rodolfo, que os irmãos aqui conhecem, grande parte dos irmãos conhece, pequenininha, tem 4 anos. Esses dias lá em casa, ela falou para nós que quando ela tiver 5 anos, ela tem 4 anos hoje, quando ela tiver 5 anos, ela vai começar a trabalhar e ela vai juntar dinheiro para comprar um carro para o Miguel. Miguel é o priminho, né? Filho da Suelen. A Heleninha disse que vai começar a trabalhar e vai juntar dinheiro para comprar um carro para o Miguel. Mas aí ela disse, só que ele só vai poder receber esse carro quando ele tiver 18 anos e quando ele tiver com a carteira. Veja bem, irmãos, que coisa interessante, né? Uma criança de 4 anos, ela já sabe, ela vai trabalhar, ela vai ganhar dinheiro, ela vai comprar um carro, mas antes dos 18 anos, ele não pode. Precisa estar maduro primeiro. Tem que ter maturidade, tem que ter idade. E ela disse, e tem que ter a carteira. Ou seja, tem que ter habilitação. Se não tiver habilitação, não adianta também ter os 18 anos. Precisa ter os 18 anos e ter habilitação. É um barato a Helena, né? Mas aí também eu fiquei pensando numa outra coisa, e eu vou encerrar aqui a mensagem desta noite. Pensando a respeito das palavras da Helena, que ela, quando fizer 5 anos, vai trabalhar, ganhar dinheiro para comprar um carro para o Miguel, só que o Miguel só vai poder pegar esse carro quando tiver 18 anos e a carteira. A respeito da Helena, eu falei aqui do que ela vai fazer. Outro problema da imaturidade, é que por mais bem intencionado que você possa ser, ninguém vai acreditar nas suas palavras. Por quê, irmãos? Porque a Helena é uma criança. A intenção do coração dela é a melhor possível. A intenção dela é a melhor possível. Tudo que ela deseja é aquilo mesmo. O que ela verbalizou, o que ela falou, é aquilo que está dentro do coração dela. Mas eu pergunto para você, dá para confiar nela? Dá para acreditar nela? Não. Por quê? Porque ela é uma criança, não tem maturidade. Então, quando as pessoas não têm maturidade, um dos problemas também da falta de maturidade é que elas não são confiáveis. Por mais bem intencionada que pareça ser, ou até que de fato seja. Por mais que as suas palavras sejam verdadeiras, mas se ela não tem maturidade, estou falando aqui de maturidade espiritual, as pessoas não vão acreditar, vão ouvir, vai falar, isso aí eu já ouvi, já conheço, serve de chacota. Então nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que demonstrar os nossos frutos, de maturidade, para que possamos receber a confiança das pessoas. Não, se ele falou, você pode ter certeza, você está lidando com uma pessoa séria, você está lidando com um homem de Deus sério, você está lidando com uma mulher de Deus séria, você não está lidando com uma criança. A criança, por mais bem intencionada que ela seja, e você acha até bacana, bonito aquilo que ela está falando, mas você não coloca fé, você não dá crédito. Agora, quando se trata da Helena, que tem 4 anos, é até bacana, até gostoso. Agora, e quando você está falando com uma pessoa adulta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que de repente é um menino na fé,
né? É uma criança espiritualmente, sem maturidade nenhuma, e você não pode confiar naquilo que ela está falando, naquilo que ela está dizendo, naquilo que ela está prometendo. Terrível. É aquilo que o pastor disse, é ver o pastor João chegar de chupeta na boca. Quer dizer, não é possível. Alguma coisa está errada. Amém, igreja? Os irmãos estão entendendo aquilo que o Senhor falou conosco? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que ser, igreja. Viu? Nós temos que sair dessa corrida que existe hoje nas igrejas evangélicas de uma forma geral. Temos que parar com isso. Sabe, nós temos que parar com isso, né? Igreja do show business, né? Igreja do oba-oba. Nós somos o povo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que fomos chamados para ser o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal for insípido, para nada serve. Essa é a verdade. Amém, igreja? Amém. Espero que de alguma forma, né, eu possa ter sido usado por Deus para trazer algo para o teu coração. Quero deixar aqui 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós já estamos encerrando. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 e 2. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Deixando toda a malícia, todo o engano, todo o pecado, toda a mentira, tudo aquilo que não procede de Deus, e isso, graças a Deus, nós já deixamos. Aqueles que estão indo hoje para o batismo, o caminho do Senhor, deixando essa velha vida, e com desejo, como alguém que está nascendo de novo, participar deste leite, não falsificado, que conforme diz a palavra de Deus, nos ajuda a ir crescendo. Mas, eu quero ler ainda Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14. Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, é o encerramento aqui da nossa mensagem, diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. O leite racional, não falsificado, é necessário, é importante para aqueles que estão começando. Mas não é leite a vida inteira. Amém, irmãos? Tem aqueles que precisam do leite. Estão ainda naquela fase inicial da caminhada. Então tem que ser tratado adequadamente. Você não vai dar um virado de feijão aí para um bebê recém-nascido. Mas se você tentar sustentá-lo a vida toda só com leite, você vai matar ele também. Então nós temos que entender que começa-se com o leite, mas as coisas têm que ir tomando um outro rumo, uma outra medida, para que nós possamos ir nos fortalecendo e sermos verdadeiramente a igreja que o Senhor quer que sejamos. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. O desejo do meu coração é que você que está conosco nesta noite, quer seja aqui no templo ou mesmo assistindo através da nossa live, que esta possa ser ou possa ter sido de alguma forma uma palavra que de alguma maneira ajuda na mudança da tua mente, na renovação da tua mente, na transformação da tua vida, para que você continue caminhando neste processo de maturidade. Amém, irmãos? Não fique preocupado, nenhum de nós, não fiquemos preocupados com o nível de maturidade que você se encontra hoje. De repente alguém possa até ter pensado, falar, puxa vida, isso aí é comigo, eu estou há tantos anos na casa de Deus, já ouvi tanto, já fiz tanto, já falei tanto, mas ainda me sinto como um menino, me sinto como uma menina. Se preocupe com isso não. Vá daqui para frente. Amém, igreja?
Vai daqui para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Não dá para recuperar, né? Mas daqui para frente dá para ser muito diferente. É só nós querermos. Amém, igreja? É só nós desejarmos. É só nós colocarmos isso no nosso coração. Né? Só colocarmos isso no nosso coração. Senhor, estou virando a página hoje. A partir de hoje, eu quero viver cada dia, né, esse processo, até que eu chegue à estatura do varão perfeito, quando estiver contigo na glória. E aí sim você vai ser um homem, né, de credibilidade, uma mulher de credibilidade. As pessoas te verão realmente como um verdadeiro homem de Deus, como uma mulher de Deus. Você desfrutará de tudo aquilo que Deus tem para você. Você será a luz lá dentro da tua casa, lá no teu trabalho, na sociedade, aonde você estiver. Isso é coisa maravilhosa, irmãos. Isso é coisa maravilhosa, você viver esta vida. Hoje eu conversava com uma pessoa após o culto da manhã, uma pessoa que não é da igreja, né, está começando a dar os primeiros passos, e ela falava: pastor, puxa vida, eu preciso conversar mais vezes com o senhor, porque eu ainda tenho muitas coisas que eu tenho que mudar nesse processo. Falei: você só está começando, fique em paz, Deus vai trabalhando. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra vai completá-la. Amém, irmãos? Vai completá-la. É só nós não desviarmos do caminho, só nós não sairmos da presença, só nós não ficarmos satisfeitos já com o nível que nós alcançamos. Mas também quero falar para você uma coisa muito importante. Não é porque você está ouvindo essa mensagem e de repente, de alguma forma, dentro do teu coração, você sinta que precisa melhorar, e todos nós de fato precisamos, todos nós de fato precisamos, mas não saia daqui angustiado, não. Ao contrário, saia daqui feliz. Fala: Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está me dando. Amém, irmãos? Obrigado por mais uma oportunidade. Essa palavra aqui não é para deixar ninguém depressivo, não. Ao contrário disso, é para dizer para você que Jesus te ama e que Ele está te dando a você e a mim, a todos nós, oportunidade de continuar crescendo, se amadurecendo na presença dEle. E a obra é dEle. Amém, igreja? A obra é dEle. Eu sou só apenas, e você também, somos apenas barro nas mãos do oleiro. Ele sabe como moldar o vaso. Ele sabe como fazer. Se for preciso amassar o barro de novo, Senhor, eu estou aqui, pode amassar. Mas eu quero ser um vaso que agrade os teus olhos. Amém, irmãos? Isso é tudo que o meu coração deve desejar, isso é tudo que o teu coração deve desejar, sermos agradáveis aos olhos do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e eu compartilhei com a Tua igreja, Senhor, neste dia. Ó Deus Santo, nós sabemos que estamos neste processo. Nenhum de nós, Senhor, alcançamos a estatura do varão perfeito. E sabemos, ó Deus, que aqui nesta vida nós não chegaremos a este ponto. Mas nós sabemos, ó Deus, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E o Senhor nos prometeu que aquele que começou em nós a boa obra vai completá-la. E é isso, ó Deus, que eu busco, Senhor, para a minha vida. É isso, meu Deus, que este teu filho, esta tua filha busca, Senhor, nesse instante de oração, em nome de Jesus Cristo. Leve-nos, ó Deus, ao centro do teu querer, leve-nos, ó Deus, ao centro da tua vontade. Faça, Senhor, de cada um de nós, os teus filhos, ó Deus, o sal desta terra, a luz deste mundo. Que a nossa vida, meu Deus, seja agradável diante de ti, Senhor. Ó Deus, e que se cumpra, Senhor, através da minha vida e da vida dos teus filhos, aquilo que diz a tua palavra. Que resplandeça diante dos homens a nossa luz, para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Ó Deus, nos leve, Senhor, a um nível de maturidade, onde nós possamos chegar a Ti, Senhor, não apenas por conta das nossas necessidades, não apenas por conta dos nossos desejos, das nossas vontades, mas que nós possamos procurá-lo, ó Deus, por aquilo que Tu és, pela comunhão que temos contigo, pelo prazer que temos de estar na Tua presença, segundo a Tua graça, segundo a Tua bondade, em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus.